Bom, então vou dar boa noite para vocês, boa tarde para quem ainda não é boa noite, né? E vamos começar nosso sexto encontro. Gente, já faz 6 semanas que 2024 começou. Passa depressa, né? Meu Deus, como passa depressa. E nós estamos estudando as mulheres do livro de Gênesis. E hoje nós vamos estudar mais uma, que é a mãe de Noé. Na Bíblia não tem o nome dela, mas alguns livros apócrifos históricos, né, apontam que o nome dela era Enzara, a mãe de Noé, a esposa de Lameque. E nós estamos lendo no livro de Gênesis, no capítulo 5, né, do livro de Gênesis, a partir do versículo 28, a gente vai ler a pequenina parte que fala sobre essa família. Então, lá no versículo 28, mais ou menos, fala que a gente leu semana passada, né? Enoque andou com Deus e já não foi mais visto. E depois, em seguida, Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deus lhe deu o nome de Noé, dizendo: este nos consolará. E aqui este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E depois que gerou Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Bem interessante, né? Só esse pedacinho que fala sobre essa família, que é o pai e a mãe de Noé e provavelmente um monte de outros irmãos. Mas aqui a gente vai falar, vamos nos ater só a esposa de Lameque, essa mulher que a gente vai entender que gerou a ideia de consolo. Pela primeira vez na história, as pessoas se voltam para o entendimento de que era necessário consolo. Por quê? Porque a gente só vai entender que precisa ser consolado quando a gente entende que tem um abatimento acima daquilo que a gente consegue suportar. Enquanto as pessoas conseguiam suportar, né? Deus amaldiçoou a terra, então vamos ter que trabalhar duro, vamos ter que fazer isso, aquilo, e as pessoas vão indo, vão batalhando, vão fazendo, acontecendo, e tendo filho, e casando, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquele mexidão. Mas de repente as pessoas olham para a situação da miséria da vida delas, e a miséria que eu tô falando aqui é do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de não ter descanso, porque Deus havia amaldiçoado a terra. A gente viu lá no primeiro encontro, né? Quando Deus fala com Adão e Eva e ele tira eles do jardim e amaldiçoa a terra. Depois que Deus amaldiçoou a terra, eles tiveram que ganhar o seu sustento de uma forma árdua, dolorosa, difícil, né? Mas eles vão ali, trancos e barrancos, e aí a gente estudou que chega um momento que eles começam a vislumbrar a hipótese de invocar a Deus, eles começam a invocar a Deus, mas chega uma hora que eles falam: olha, nós não estamos dando conta, nós vamos precisar de consolo. E aí a gente chega em Lameque e na sua esposa, que, como eu falei, não está escrito o nome dela na Bíblia, mas em algum livro de histórias, né, judaicas, a gente encontra o nome de Enzara como sendo a mãe de Noé. E aí essa mulher que a gente vai estudar hoje é a mulher que vai gerar a ideia de consolo. Porque quando ela tem o seu filho, alguns outros livros históricos dizem que Noé era uma criança tão linda, um menino tão lindo, que eles chegaram a suspeitar que o neném fosse deles. Eles chegaram a ter um impacto quando olharam
para a beleza de Noé. Mas, gente, isso não tá na Bíblia, tá? Eu só tô falando porque tá em outros livros e às vezes é anedota, histórias que contaram, mas é importante a gente entender que esse conhecimento também vai sendo passado de geração em geração, né? Então, em algum momento ali na história judaica, houve essa história de que Noé demorou até a receber o nome, porque a beleza dele era tamanha em relação a um bebezinho que nascia naquele momento, que a mãe dele ficou sem entender muito bem o que estava acontecendo para aquele bebezinho ser tão diferente dos outros bebês. Em um escrito que eu encontrei, fala que o pai de Noé, Lameque, disse que eu tive um filho estranho, né? É curioso, né? Porque era uma beleza, mas ao mesmo tempo era estranho. E eles ficaram ali como que entorpecidos por aquela situação, até que então a mãe, né, e toda essa história, todo esse argumento, essa beleza, toda essa situação paira, né? Traz paz no coração e fala: olha, eu acho que aqui tá nascendo o conceito de consolo. Algo que a gente não espera, mas que vai aquietar o nosso coração. Algo que a gente nem sabia que precisava, de repente a gente tá diante de uma situação tão nova e a gente vê, nossa, que maravilha, como somos beneficiados por algo novo. É interessante também a gente pensar no aspecto de que algumas vezes na nossa vida a gente precisa de coisas que não sabe que precisa. Uma vez eu aprendi que a gente tem saberes, né? Então, eu sei, por exemplo, eu sei que eu sei falar. Então, é um saber. Eu sei que eu não sei falar mandarim. Então, eu sei que eu não sei. Porém, existe um terceiro saber. O saber que eu não sei que eu posso saber. Ou seja, existem coisas que eu nem sei que existe. Tão pouco que eu posso ter acesso a elas. Então, existem lugares no mundo, por exemplo, que eu nem sei que existem. Eu posso desejar ir àquele lugar? Naturalmente não, porque eu nem sei que existe. Mas se eu vier a saber, eu posso então começar a desejar algo, desejar aquilo, né? Mas o fato é que tem coisas que eu sei, coisas que eu sei que não sei e coisas que eu nem sei que não sei. O consolo que veio sobre a vida de Lameque e Enzara com o nascimento de Noé foi algo tão novo que eles demoraram a entender o que estava acontecendo. Então, aquela mulher que tinha gerado um menino durante 9 anos, 9 meses, era um menino tão lindo que eles ficaram impactados pela beleza daquele bebezinho. E eles ficaram meio que buscando de Deus o que queria dizer aquele menino nascer no meio daquela conjuntura. E agora eu vou abrir um parêntese para conjuntura, que agora, com o nascimento de Noé, a gente já está falando de uma população ali que passa de umas 1000 pessoas, né? Então, a gente veio ali de Adão, Caim, teve a separação das gerações, né? 2 linhagens, depois veio Sete. E todos esses homens que a gente está falando e todas essas mulheres que a gente está falando, há 6 semanas, eles tiveram filhos e filhas, filhos e filhos, filhos e filhos. E esse filhos e filhos pode ser 50, 60, 70, 80. O fato é que essas pessoas estão em multiplicação, né? E aí nós já temos uma população ali razoável de pessoas. E como a gente leu na semana passada também, eles começaram a práticas, vamos dizer assim, práticas religiosas duvidosas. Agora eles começam então a se relacionar com deidades
que não era propriamente o Deus criador. Como que a gente sabe disso? Quando a gente leu no início do capítulo 5, ou se eu não me engano, no início do capítulo 6, diz que os filhos de Deus, e aí quando a Bíblia diz os filhos de Deus, está querendo dizer os anjos, né? Pessoas que não são humanas, né? Se enamoraram, se apaixonaram pelas filhas dos homens. Que aí a gente está falando da linhagem de Adão e Eva, de Caim e tal. E eles começam, então, a estabelecer relacionamento. Que tipo de relacionamento? Um relacionamento assim como Deus queria. Humanidade e Deus. Agora, esses outros seres, que a gente sabe serem anjos caídos, começam também a se relacionar com essa humanidade. Em troca do que, Débora, essas deidades querem se relacionar com a humanidade? Em troca de conhecimento. Afinal de contas, para todas as deidades importa o DNA da humanidade. Importa qual é o código-fonte que Deus colocou em nós. E então, por isso, eles têm tanta vontade de se relacionar. Então, eles começam a trocar informações. Eles começam a dar, por exemplo, ciências de ocultismo. Eles começam, então, desvendar para a humanidade mistérios que eram até então desconhecidos, como mistérios das luas, né, das fases da lua, das estrelas, de tantas outras coisas e tantas habilidades, e eles começam a trocar informações com a humanidade. Nesse tempo, a coisa piora muito. Por quê? Porque começam a haver esses gigantes na Terra, que a gente vai ler tanto na Bíblia quanto em histórias paralelas, e essas pessoas, elas começam a afrontar a própria humanidade. Então, ao mesmo tempo que você tem ali um pai de família tentando ter a subsistência da sua família, você também vai ter essas pessoas querendo usurpar o sustento dessas famílias. E começa assim, então, a ficar muito ruim a situação. Nesse meio desse caos, nasce Noé. E é por isso que o seu pai o abençoa com uma bênção nova que ainda não tinha sido proferida sobre a terra. Então, nesse momento, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a humanidade reconhece que necessitava, reconhece a necessidade de consolo. Porque até então, nem se sabia o que era consolo. Pra que consolo? Consolo do quê? Então, a coisa vai ficando ruim. Chega um ponto que fala, olha, a gente vai precisar de um abraço. A gente vai precisar de um colo. Nós não estamos dando conta. E esse não estamos dando conta, ele começa a aparecer, a se mostrar de uma situação que quando a mãe de Noé dá à luz a Noé, e eles passam por toda aquela situação de o que será esse bebê tão lindo, tudo que está acontecendo, de repente, no coração deles nasce a ideia do consolo. Fala aí, finalmente, esse bebê, esse homem que nós estamos vendo como bebê, ele nos consolará. E aí, essa é a primeira palavra, né? A primeira coisa que vem na cabeça do pai e da mãe de Noé. Que haverá um descanso da fadiga, que haverá uma paralisação toda aquela fadiga, daquele triturador, daquela loucura que eles estavam vivendo, de deidades e trocas e isso e aquilo e adoração, invocação e deuses e aquela confusão toda. E somado a isso, a dificuldade para obter o sustento da terra que havia sido amaldiçoada pelo próprio Deus, finalmente eles olham para aquela situação e falam: precisamos de consolo.
E o consolo virá através desse menino. Esse menino nos consolará. Tem uma versão bíblica, né, que fala: Noé, meu filho, você nos consolará. Então, esse Noé, meu filho, você nos consolará, e segue explicando do que eles precisavam de consolo, vem como um bálsamo, primeiro sobre a vida do pai e da mãe, que são sempre os primeiros a terem acesso à novidade que Deus está fazendo. Quando Deus gera uma criança no ventre de uma mulher, ele certamente está gerando algo novo. Há muitos anos atrás, o Diante do Trono teve abriu, né, uma possibilidade de ter o Diante do Trono para crianças. E eles fizeram várias séries, e uma das séries era sobre Noé. E uma das músicas, eu que sou uma cantora lírica maravilhosa, gosto de ter a oportunidade, né? Uma das músicas falava assim, ó: quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que irá surgir. Tenho certeza que vocês estão aplaudindo no seu coração, porque foi maravilhosa a minha interpretação aqui da Valadão, né, gente? Nossa, ó, igual. Mas a ideia é o seguinte, é vocês entenderem que eles tiveram uma percepção de que quando Noé nasceu, Deus estava trazendo algo intencional, inteiramente novo para a humanidade. Como todas essas outras mulheres que geraram filhos, né, antes, essa criança, ela vem trazendo algo novo, algo que a humanidade não sabia que precisava. E aí Deus faz brotar no coração dessa mulher e desse homem, né, que são o pai e a mãe de Noé, e eles entendem que essa criança vai trazer a eles consolo. E é mais interessante porque a Bíblia vai discorrer sobre consolo por todo o seu conteúdo até chegar em Jesus. E aí o segundo ponto que eu quero falar com vocês hoje, além do despertamento, né? O primeiro é esse despertamento da humanidade em relação à necessidade de consolo, que até então ninguém tinha pensado sobre isso ainda. Então, passado esse despertamento, vamos olhar para a bênção que Lameque, né? Porque era o homem, o esposo, o pai, o marido que declarava a bênção. Mas imagine o quanto essa mulher gerou essa bênção. Enquanto ela gerava esse bebezinho, certamente ela estava gerando a ideia de consolo. E aí chega no nascimento, né? Onde vem a realidade para todo mundo, especialmente para o pai, que o pai não tá vendo nada. De repente ele se depara com um ser vivo, com uma criança. E aí vamos olhar para a bênção. A bênção que Lameque declara sobre Noé: Noé, meu filho, você nos consolará. E aí eu quero perguntar para vocês, pela primeira vez, se começa a pensar na questão do consolo e do consolo da fadiga que eles viviam. E nós? O quanto nós precisamos de consolo? E nós? O quanto desejamos ser consoladas? Quantas vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo que a gente mais precisa é de um colo, de um abraço, de um afago, de alguém que nos estenda a mão e diga: olha, tem jeito para isso, para essa situação, também tem jeito. E é tão interessante porque se a gente vai percorrendo a Bíblia, a gente chega no livro de Salmos e o salmista fala assim, ó: as afrontas partiram o meu coração e eu desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. E o que eu quero linkar
palavra de Lameque com esse versículo de Salmos. Lameque liberou uma palavra para a humanidade. Noé vai nos consolar. Talvez o consolo que ele estivesse esperando era algo inovador, algo, sei lá, surpreendente. Mas nós vamos ver no nosso próximo encontro que não vai ser algo tão bom esse consolo. Que talvez a vivência desse consolo não vai ser como Lameque esperava, né? Talvez Lameque imaginasse que ele ia ser um desbravador, que ele ia quebrar tudo, acabar com os inimigos, acabar com os altares, acabar com as deidades. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Assim como o salmista diz, eu esperei por consolo, mas foi em vão. Provavelmente Lameque, que é o pai de Noé, quando ele vai chegando no final da sua vida, e talvez ele tenha morrido no dilúvio também, nós não sabemos ao certo, ele vai entender que talvez o que ele esperasse, os olhos dele não iam contemplar. E é desafiador quando você tem uma expectativa e essa expectativa não se cumpre do jeito que você imaginou, né? Mas o fato é que Lameque liberou uma palavra de consolo, uma palavra de novidade, uma palavra de transformação. E se a gente passa do livro de Salmos e chega nos livros proféticos, lá no livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele vai falar assim, ó: por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfalecem, porque o Consolador, os meus olhos se desfalecem em choro, porque o Consolador, que deveria restaurar as minhas forças, se afastou de nós. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu e não há consolo. Então é interessante a gente imaginar que quando você vai caminhando, até nos livros proféticos, há uma tristeza, uma desolação, porque aqui no livro de Gênesis, Lameque levantou a bola da existência, da possibilidade do consolo. Só que eles vão caminhar na história. Vai vir o dilúvio, vão vir outras situações e outras situações. E agora a humanidade já está despertada para a possibilidade do consolo. E cadê esse consolo? E nós vamos chegar no livro de Salmos, e o salmista vai falar muito que ele deseja esse consolo e ele não encontra. O salmista vai dizer, olha, minha alma está abatida e não encontra consolo. E muitos outros vão declarar essa necessidade e ausência de consolo. Por quê? Porque a partir do momento que há um despertamento, toda a humanidade é despertada para a situação. Antes, ninguém sabia que o consolo existia. A partir do momento que Lameque libera essas palavras, que é uma palavra para a humanidade, que o consolo viria, né, da linhagem ali de Noé, então fica todo mundo na expectativa. E a vida vai passando, os anos vão se passando, tem, né, a humanidade cresce de novo, vai para o Egito, sai do Egito, vai e volta, a vida vai acontecendo, reinos são estabelecidos, reinos são derrubados. E onde está esse consolo? Que nunca vem, que nunca chega, que nunca acontece. Mas a palavra que foi liberada, né, a bola que foi levantada, ela está em evidência. Então, essa bênção de que haverá consolo, ela está em andamento. Até quando, Débora? Até quando? Até quando Jesus nasce e começa o seu ministério. No livro de João, mais especificamente, no capítulo 14, né? Jesus vai prometer o Consolador. E agora nós vamos falar do próprio Deus prometendo a si mesmo. Então, quando Noé é dito como ele nos consolará,
começa a se desenvolver uma história na humanidade até que nós vamos chegar na vinda de Jesus, que vem e traz o consolo, porque Jesus, ele é o próprio consolo. Quando ele entra na humanidade e ele mostra todas as coisas que ele veio mostrar, e ele se abre, né, para a humanidade para dizer, olha, vocês pecaram, mas eu vou fazer algo que vai restaurar completamente a aliança da humanidade com Deus, e vocês vão poder ter acesso direto a Deus, porque eu tô aqui por um tempo, eu vou voltar, eu vou subir, mas quando eu chegar lá, de lá eu vou mandar o Consolador, e esse sim vai ficar com vocês para sempre, esse não vai apartar de vocês. Eu quero ler com vocês um pedacinho do capítulo 14 do livro de João, que é quando Jesus promete o Espírito Santo e ele fala assim, ó, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará o Consolador, a fim de que seja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei ali a ele. Todo esse texto é Jesus explicando para os seus discípulos, e quem escreve esse texto é João, né? O Evangelho de João. É Jesus explicando, olha, finalmente aquela palavra que foi dita lá atrás em Gênesis, ela vai se cumprir. Mas agora não vai ser através de um homem que vai viver 900 anos e morrer. Agora vai ser através de alguém que vai viver para sempre dentro de você. E é muito especial porque esse terceiro ponto, né? Quem é o Consolador? Quem é o verdadeiro Consolador? Que é o Espírito Santo. Ele se manifestou pela primeira vez em Jesus, porque Jesus veio trazer uma nova realidade para a humanidade. Uma realidade de reconexão com Deus. Uma realidade de restauração. Mas aí, ele fecha com chave de ouro, quando a gente chega no livro de Atos, no capítulo 2, quando diz que a igreja estava orando, e eles faziam isso constantemente. E de repente, ouviram do céu, como que um relâmpago, um terremoto, algo estremeceu. E o Espírito de Deus veio sobre a vida deles. E a partir desse momento, nunca mais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se apartou da humanidade. Nos livros de reis e crônicas, que contam a história dos reis, fala a história do primeiro rei de Israel. O nome desse rei era Saul. E a Bíblia diz que Deus ungiu Saul. O que significa? Que Deus pegou e determinou que Saul seria rei. E Deus, ele tem algo que nós, a humanidade, não tem. Ele não volta a sua palavra. Ele dá uma palavra e a palavra dele é para sempre. Só que Saul, ele fez algumas coisas que aborreceram o coração de Deus de uma forma tão forte que Deus falou assim, olha, não dá mais. A minha presença não combina mais com a vida de Saul. Então vou fazer o quê? Eu vou retirar o meu espírito dele.
Vou retirar o trono dele? Vou retirar a capacidade dele de continuar sendo rei? Não, não vou. Porém, a presença de Deus se apartou de Saul. A Bíblia diz que depois que Deus se apartou de Saul, ele era visitado frequentemente por espíritos de loucura, por espíritos que deixavam ele perturbado, ansioso, nervoso, quebrava tudo, queria matar as pessoas. E Davi, que era o próximo rei, né, já estava sendo preparado para ser o próximo rei, ele tocava a sua harpa, dedilhava o seu instrumento e aqueles espíritos saíam, deixavam Saul em paz. E o que eu quero fechar com vocês sobre isso? Que existe um consolador fake. Às vezes, o consolador fake na nossa vida são as nossas conquistas, são o nosso dinheiro, o nosso cartão de crédito, o nosso patrimônio, a nossa habilidade de se relacionar. E Saul, ele ficava transitando nesse mundo entre esse consolador fake e o consolador real. Até que ele finalmente morreu. Depois que ele morre, Saul assume o trono. E Davi assume o trono de Israel. E Davi era alguém que conhecia, que tinha amizade e intimidade com Deus. E por causa dessa amizade e intimidade com Deus, ele conhecia o consolo verdadeiro. Mas o fato é que muitas vezes, nos Salmos, a maioria dos Salmos são escritos por Davi, ele vai dizer: Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou angustiado, eu preciso ser consolado, o que está acontecendo? E a gente vê esse desespero. Por que esse desespero na vida de Davi? Porque ainda não havia o Consolador pairado sobre a humanidade. Hoje, a gente pode fazer uma simples oração e a gente tem consolo, a gente tem paz, a gente tem esperança. Mas naquele momento da história, o consolo era só uma promessa. E essa promessa vai seguindo, até chegar Jesus. Quando Jesus vem estabelecer o seu ministério e trazer a realidade dos céus para a vida das pessoas, e toda essa interação que Jesus traz para o nosso coração, ele fala: olha, vocês estão gostando? Chega uma hora, ali no livro de João, no capítulo 14, ele fala, é muito isso: vocês estão gostando? É legal andar comigo? E eles falam: não, é muito bom. Então, vou fazer algo melhor ainda. Eu vou mandar alguém para acompanhar vocês que é especialista, que é o próprio Consolador, que é o Espírito Santo. E ele vai ficar com vocês para sempre. E todas as vezes que vocês tiverem uma inquietação na sua alma, uma pulsão de morte, uma vontade de acabar com tudo, vocês vão poder ter o consolo do Espírito Santo. Vocês vão poder falar com ele, porque sabe aonde vou colocar eles? Vou colocar ele dentro de vocês. E aí não vai ter como você sair por aí procurando: ai, cadê ele? Onde eu falo com ele? Ai, vou ligar pra Débora, porque a Débora é amiga dele. Não! Ele tá dentro de cada uma de nós. Ele tá dentro. E aí, aonde ele colocou, não tem como você não encontrar. A não ser que você sufoque a si mesma, você não vai encontrá-lo. Mas se você desentulhar a sua vida, se você parar o seu pouquinho e olhar para si mesma e olhar para dentro, você vai ver algo sobrenatural, que é o próprio Espírito de Deus. Por quê? Porque quando Jesus fala: eu vou mandar o Consolador, ele não disse: eu vou mandar, e aí você vai lá, diz que é 0800, fala seu CPF,
coloca o código. Ah, esqueci a senha. Não, não tem possibilidade de você ter esquecido a senha, porque tá dentro de você. Não precisa ligar a lugar nenhum. Você só precisa aquietar. E o Salmo 46, no versículo 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aonde que esse Deus tá? Tá dentro de você. Desejando que você pare o seu tempo para se relacionar com Ele. E pare de querer se relacionar com tudo que tá à sua volta e simplesmente fala: não, eu vou me voltar para mim mesma, porque eu quero encontrar essa fonte de consolo. Eu quero encontrar esse consolo que foi autorizado lá atrás e que se estabeleceu uma história de 2000 anos até que esse consolo se tornou real e verdadeiro e disponível para mim e para você. E eu quero concluir dizendo que depois de que a ideia de consolo foi concebida por Enzara, que era a mãe de Noé, esse conceito se desenvolveu pela humanidade até que Jesus, que era o próprio consolo, envia o Espírito Santo para que ele não fosse mais material e nem limitado à humanidade, mas que ele pudesse habitar em mim e em você. Quando? Sempre. E que ele não tivesse dúvida: ah, agora eu vou, agora eu não vou, agora eu tô, agora eu não tô. Não. Ele liberou o Espírito Santo para habitar em nós para sempre. E é sobre isso que a gente vai orar agora. Espírito Santo, nós reconhecemos que o Senhor é o Consolador, que desceu sobre a humanidade, que desceu sobre a terra e está disponível para habitar em nós. Nós queremos desvendar a tua presença em nós. Queremos reconhecer que o Senhor, o próprio consolo, habita em nós e nós podemos falar contigo. Sempre, sempre e sempre que desejamos. Nos ensina o caminho de não apenas falar contigo, mas também de ouvir a sua voz em nós, de ouvir a sua direção, de ouvir as suas doces palavras, para que a nossa vida seja um manancial de águas vivas a jorrar neste mundo. E assim nós possamos contaminar as pessoas com o consolo eterno que vem de ti. Nós oramos e agradecemos pela sua presença e pela sua existência em nós, em nome de Jesus. Amém. E para terminar, eu quero convidar vocês a semear uma palavra essa semana, né? Que tem a palavra que a gente vai semear. A palavra tá lá no livro de João, no capítulo 14, esse que eu li um pedacinho, um versículo 16, só a primeira partinha do versículo que diz assim, ó: e eu pedirei ao Pai. Débora, mas que sentido faz declarar essa palavra tão pequenininha? O sentido que faz você declarar eu pedirei ao Pai é para você se lembrar que você tem um Pai. É para você se lembrar que apesar de uma história de abandono, de uma história de bastardia, de uma história gigante de espera pelo consolo, ele existe. E ele vem do nosso Pai. Então eu quero te convidar a declarar essa palavra durante a semana. E eu pedirei ao Pai. Para que você se lembre que tem Pai e que você pode pedir. Porque quando tem uma outra palavra que diz assim, ó: se um filho pedir a um pai um pão, ele daria por acaso pedra? E se um filho pedir ao pai peixe, ele daria por acaso uma serpente? E a resposta no seguinte diz assim: obviamente que não. Então, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, o Senhor, que sou um pai de amor. Então, eu queria que você semeasse essa palavrinha
e eu pedirei ao Pai. Durante toda a semana, Débora, como é que eu faço mesmo? Levanta de manhã e declara: eu pedirei ao Pai. Para que você se lembre que você tem pai e que você pode pedir. Débora, eu devo pedir alguma coisa? Se você quiser pedir, você pede, mas se não, você apenas declara: eu pedirei ao Pai, para que você cultive no seu coração a existência desse Pai. É isso. Terminamos o nosso 6º encontro, né? Falando aqui sobre as mulheres de Gênesis. Vou parar de gravar para a gente conversar.